dia, gente. Deus abençoe a todos nesse dia de sábado, né? Dia maravilhoso. Eu gostaria de convidar hoje, vim aqui nesse primeiro evangelismo, depois nesse ano de 2025, né? E nesse dia eu gostaria de falar um pouco a respeito de São Mateus, capítulo 13, que fala de várias parábolas ali, né? Do joio, do trigo. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, né? Desse evangelismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reuniu seus discípulos ali e em parábolas falou a respeito dessas parábolas, né? Mas antes eu gostaria de louvar um hino que fala a chamada final, né? Que tem tudo a ver também com esse assunto, amém? É o hino de 331 do Inário da Águia, né? Que fala assim, chamada final, a nota do hino é Mi, que diz assim, ó. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra, meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Refrão. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando crentes ressurgidos e saudades Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirem o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirem, o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de pá em pá teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita hoje o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E deixa a luz do céu entrar. Amém, glória a Deus. Vamos ler os Salmos, capítulo 2, glória a Deus, louvado seja Deus. Os Salmos de capítulo 2, glória a Deus, louvado seja Deus. Salmos de capítulo 2, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Fala o rei escolhido por Deus, amém, fala assim, ó. Porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus o Senhor e o rei que ele escolheu, amém? Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e o assusta com o seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono, lá em cima, o meu monte santo. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Amém. Peça, e eu lhes darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará, e as fará em pedaços, amém, como se fossem potes de barro. Agora escute, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo, e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, quero te agradecer, Jesus, por esse primeiro evangelho, por esse primeiro evangelismo aqui de 2025. Quero pedir a ti, Senhor, que o Senhor me proteja, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu pastor, e que, Pai, tudo que for, Pai, relatado hoje através de sua palavra, que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois tudo isso eu te peço para a honra e glória do Senhor. Peço pela minha vida, peço pela vida da minha família, que o Senhor nos proteja de todas essas maldições que estão sobre a terra. Proteja contra essa imagem, contra essa mensagem falsa, mentirosa, que está sobre a terra, matando os seus filhos. E peço a ti, Jesus, que tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu pastor, dos meus irmãos em Cristo Jesus, da mensagem Fé Perfeita e de todas as mensagens que o Senhor está sobre essa terra, buscando as suas ovelhas, Pai, da maneira correta, através do seu mensageiro, Pai, da Igreja de Laodiceia. Pois tudo isso eu te peço e te agradeço, que aonde estiver, Pai, um coração quebrantado, um coração humilde, Pai, que deseja ser salvo, que deseja fugir das coisas do mundo e aceitar o Senhor como Salvador, peço que o Senhor agora, Pai, com teu poder iluminador, Pai, ilumine o coração de todas essas pessoas que esse evangelismo vai alcançar. Pois tudo isso eu te peço, ajude cada um deles para a honra e glória do Senhor, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bom, gente, Deus abençoe a todos. Vamos louvar mais um hino para a gente ir para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E esse hino fala: quão grande és tu, né? Quão grande és tu. Louvado seja Deus. O 330 do livro da Aiga, que diz assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e floresta, olhando as matas e floresta, o passaredo alego sua cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, gente, nessa mensagem hoje, a respeito de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo que fala a respeito da parábola do joio, eu gostaria de falar um pouco. O profeta já pregou a respeito dessa mensagem, que também eu vou mandar para vocês, porque eu não preciso fugir da realidade. Quando eu evangelizo, eu sempre oro e peço para Deus, quando eu terminar o evangelismo, Deus enviar uma mensagem para me agregar e mandar para as pessoas. Tem um canal que tem 261 pessoas, graças a Deus, que é em prol do evangelho. Eu tenho evangelizado, tenho mandado mensagem, e tenho no meu Facebook, né, que eu envio também por Facebook. Facebook eu tenho evangelizado a mensagem que Deus me resgatou do mundo, que a mensagem foi perfeita, com o meu pastor César Augusto, aqui na Paraíba. E é um canal maravilhoso, é uma rede maravilhosa que se você acessar lá o Facebook, você vai ver bastante riqueza, bastante mensagem
pela qual vai te ajudar bastante. Então, eu convido vocês a se inscrever na mensagem Fé Perfeita, que é a mensagem de libertação, né, que tem libertado muita gente, né, de viver uma vida do mundo e viver para Cristo, né, que é o mais importante do que tudo. Então eu convido vocês para isso, para fazer parte. E hoje eu ainda não tinha feito nenhum vídeo, depois nenhum evangelismo nesse ano novo, né, 2025, também só faz 4 dias, né? Mas hoje eu gostaria de evangelizar aqui nesse capítulo 13, a partir do versículo 36. Só que eu quero ler o 34 e o 35, que é quando Jesus fala a respeito desses detalhes, né? Ele tem também bastante riqueza, né? Então eu gostaria de começar lendo esses 2 capítulos aqui, esses 2 versículos. Amém? Vamos convidar o Espírito Santo para trazer o poder dessa palavra, porque se eu sou um evangelista, eu vou trazer a palavra de Deus para as pessoas. Então, cabe Deus trazer o poder dela, para saber se esse evangelismo é mandado por Deus ou não. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é não ter medo de falar a verdade, de pregar a verdade e pedir a Deus para me ajudar. Por quê? Eu vim do mundo, Deus me tirou do mundo, me libertou, abriu meus olhos, limpou esse corpo, limpou essa alma. Com o quê? Com o sangue dele. Por quê? Porque eu escutei a palavra de Deus. E a libertação vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu fui libertado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu escutei a palavra de Deus e fiz o que ela pediu. Qual foi o primeiro passo? Eu fui até a mensagem, fui batizado no nome de Jesus Cristo da maneira correta, como Atos 2,38 faz, e estou vivendo. Esse ano, dia 1º, fez 7 anos que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, nessa mensagem Fé Perfeita, graças a Deus. E hoje eu tenho esse trabalho no YouTube, né, evangelizando, porque foi isso que eu recebi do Senhor, né? Foi isso que eu recebi do Senhor e estou passando para as pessoas, né? As pessoas que Deus tem mandado até a mim. Então, graças a Deus, nesse canal eu tenho 261 pessoas, já é uma igreja, já é bastante pessoas para mim poder evangelizar, né? Receber do que eu recebo do meu pastor, pegar aqui, orar, pedir a Deus a revelação e mandar, né? É isso, eu confio muito na palavra de Deus. Eu confio em Deus, sei o que Ele me mostrou hoje na madrugada, sei, é por isso que eu estou aqui agora, né? Então eu ia fazer uma viagem para o sertão, mas graças a Deus tudo que eu faço na minha vida eu me ajoelho e peço orientação a Deus. Então, há um tempo atrás tive uma discussão com familiares, e ali os familiares têm atacado como os próprios irmãos atacaram Jesus, né? Então não vai ser diferente aí. Então nós seremos atacados, né? Nós fomos levantados para isso. Então graças a Deus, meu coração é limpo, eu não tenho maldade com ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo porque Deus me deu essa força, né? As pessoas não querem ouvir a verdade, como eu também não queria antigamente, né? Mas depois que ela entrou, eu ouvi mais de uma vez e ela entrou, então isso desceu. E hoje, graças a Deus, sou libertado, né? Graças a Deus, faz 7 anos. Então, eu ia viajar porque faleceu um parente da minha mãe, e um tio da minha mãe, e ia para essa viagem, né? E exatamente com essas pessoas. E aqui a acolá tem me ofendido até o ponto de chamar a mensagem de seita. Mas graças a Deus eu tenho ficado, graças a Deus eu sei que isso é falta de visão, é falta de discernimento, né? Deus ainda não libertou, um dia elas se libertarão, eles se libertarão desse engano, dessa mentira que eles seguem, esse espírito que faz eles fazer isso, atirar pedras nos filhos de Deus. Mas enfim, estou aqui, graças a Deus. Ontem eu fiquei de viajar, né? E exatamente ia fazer essa viagem. E fui
como tem o culto de, graças a Deus, nós temos alimento todos os dias, eu fui assistir o culto lá de Recife. E de lá eu recebi a palavra, né? Porque uma mensagem daquela que fala, quando o Espírito Santo, através do irmão, vem e traz a mensagem de Sansão, a gente sabe muito bem qual foi o que Sansão errou e aonde ele tropeçou. Aí, se Sansão tropeçou em certos detalhes, Deus está falando para a gente não tropeçar, porque é a mesma coisa, né? Nós temos nossos tropeços e se nós der asa a isso, a gente vai se enforcar com isso, né? A gente tem que fugir desses filisteus. Nós temos que fugir dessas mensagens e orar para Deus, né? Hoje em dia, nós não... o Velho Testamento era dente por dente, né? Ali, Sansão ia lá com a espada, com a queixada de matava as pessoas. E hoje, a gente vai com a palavra de Deus, orando e pedindo a Deus para libertar essas pessoas. Porque eu não desejo mal de ninguém. Mas sei que muita gente vai se perder por causa disso. Porque estão com o coração duros, sem querer aceitar a realidade e a verdade de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Amém? Então essa mensagem fala a respeito de alguns detalhes. Amém? Eu gostaria de convidar o Espírito Santo. Bondoso Deus e soberano Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor agora venha para nos trazer essa essência, esse poder de sua palavra. Que Antônio saia para que o Senhor possa vir e ministrar não só para mim, mas para todos que vão ouvir essa mensagem. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então essa aqui no capítulo 13 de São Mateus fala de 3 parábolas, né? De 3 situações, 4, né? 1, 2, 3, 4. Fala a parábola do semeador, né? Fala a parábola do grão de mostarda, do fermento. Fala explicação da palavra do joio e a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, né? Então esse capítulo fala a respeito disso, amém? Bastante ensinamento ricos mesmo, amém? Vamos ler comigo, amém? Diz assim. Eu já fiz o resumo, já está todo escrito já, e eu vou ler para vocês. Amém? Vocês sabem que eu gosto de ler a palavra de Deus com esses resumos, né? Para poder nós ter uma direção melhor. Amém? E diz assim. Em Mateus 13, a respeito de 34 e 35, ele diz assim. Tudo isto disse Jesus por parábola. A multidão e nada lhes falava sem parábola. 35 diz, que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Né? Em Marcos 4, 30, no Evangelho de Marcos, de São Marcos, capítulo 4, 33 e 35, fala o uso das parábolas, né? Que ele diz assim, ele diz o seguinte, assim usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos, né? Então, nessa explicação da parábola do joio, ele no versículo 36, 35, 36, 37 e 38, 36 e 37, ele diz assim, ó, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus é taxado como Filho do Homem, né? Então, nessa 35, 33 e 34 de São Marcos, né? Nessa, ele diz assim, né? Então você veja que os discípulos perguntaram, explica para nós a parábola
do joio do campo? E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aí já Marcos, o São Marcos já vem e diz assim: assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus, então, esse Filho do Homem aqui, era Jesus explicando. Ele disse, ó, assim, usando muitas parábolas como esta, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E isso fala com e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Um profeta é isso. Quando você tem uma mensagem profética, guiada por um profeta, o profeta é a boca de Deus, né? Então, é exatamente isso. E Jesus era o profeta dos profetas, né? Então, em particular, ele falava com os discípulos, tudo detalhe por detalhe. Então, graças a Deus, a gente temos uma mensagem profética através de um profeta. William Mário Branham, né? Se você quiser entrar no Google lá, vá ver quem era o profeta William Branham. E vá ver todas as mensagens dele. Porque é esse profeta que a gente temos como mensageiro da igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3:14, né? Que é a igreja de Laodiceia, o anjo da igreja de Laodiceia. E também Amós 3:7. Aí você vai lá e tem várias passagens que nos confirma a mensagem do nosso profeta. Então, aqui, continuando, vamos continuar aqui. Então, aqui em particular. Então, você veja que quando os 3 anjos foram até Abraão, você veja que Elohim ficou com Abraão. E os outros 2 anjos foram para Sodoma, né? Então, o Espírito Santo tem seu profeta. E o Espírito Santo fala a seu profeta o que vai acontecer e o que está acontecendo. Você veja que Abraão foi avisado da destruição de Sodoma, né? E ele correu e intercedeu por Ló, né? Então, gente, a gente estamos aqui para isso. Nós estamos para chamar vocês, a atenção de vocês, que as coisas estão chegando ao final, né? E essa mensagem, graças a Deus, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de resgate, né? Chamando você das coisas do mundo para as coisas de Deus. Lhe ensinar como é o primeiro passo, o segundo passo e em diante, para você vir, para quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente esteja preparado para poder ir ao encontro do nosso noivo, que é Jesus Cristo. E a tribulação, a grande tribulação, porque a gente já estamos num pedaço dela, mas a grande tribulação, Deus vai arrebatar seus filhos, a sua igreja. Porque quando foram quebrar os ossos de Jesus, Deus tirou o espírito dele, então não foi quebrado. Ele não viu a corrupção, ele não viu aquilo, e a gente não vai ver a grande tribulação, né? Mas vai ter os que vão entrar. Os que vão entrar na grande tribulação, por que vão entrar? É porque não se prepararam, né? Porque se a palavra fala, a gente temos que obedecer e colocar em prática, né? Então ontem eu me ajoelhei e pedi a Deus, Senhor, fala comigo. Porque eu estava determinado aí. Mas ele veio com a parábola de Sansão, ele veio com o evangelho ali e me explicou de Sansão. Então eu não preciso teimar com Deus. Sansão quebrou muito a sua cara porque deu ouvido às coisas do mundo, né? A própria mãe disse, por que você foi buscar uma igreja lá fora, lá em outro canto, se você tem aqui tanta mulher aqui, por que você foi procurar uma lá, tá entendendo? Então eu estava determinado para ir, né? E ir para esse enterro lá, e um nazareno de coisa, não é para ir nessas coisas. Né? O Nazareno não podia tocar em morto, essas coisas, e Sansão, muitas coisas ele fez, né? Então ele foi se desagregando, como o nosso irmão mesmo falou lá, o irmão Caleb lá no culto em Recife, falou tudo esse detalhe. E eu incentivo vocês a assistir o culto de Recife, foi maravilhoso. Vai te ensinar bastante, é bastante ensino, amém? Essa mensagem é rica nisso. Então vamos continuar aqui. Então, isso aqui, explicava tudo em particular aos seus discípulos. É isso. É você ter a mensagem de um profeta. Você veja que lá em Israel, quando ia para a guerra, o profeta vinha e profetizava se ia ou se não, se era para ir, se ia ter vitória ou não.
até o ponto do próprio exército inimigo dizer assim: mas rapaz, toda vez que a gente vai, aquele exército vai, se antecipa e nos pega de surpresa, ao ponto do próprio soldado inimigo disse: ô meu pai, Israel tem um profeta, tem a boca de um profeta. É isso que hoje essas religiões não querem. As denominações não aceitaram o profeta como um profeta de Deus. Porque se eu aceito o profeta como profeta de Deus, eu receberei galardão de profeta, né? E graças a Deus, olhe, eu sou feliz por ter ouvido essa palavra e ter chamado e ter escutado essa luz do entardecer, que é a voz profética, é a voz de um profeta, né? Então, continuando aqui no versículo 38, ele diz: o campo é o mundo. Isso é Mateus 13:38, diz assim: e o campo é o mundo. A semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Está vendo? Então tem os filhos de Deus e tem os filhos do maligno. Tem a mensagem que prega a verdade, do jeito que Deus gosta e ama, e tem a mensagem do maligno. Tem que entender essas coisas, gente. Não pense que não tem, que é todo, não, todo mundo não é igual, não. Deus me fez, pegou a forma, essa forma aqui jogou fora. Só tem um Antônio na terra. Antônio Santo de Assis só tem um. Agora tem outros Antônio. E tem outro espírito, esse espírito da vida que tem, em outros Antônio, em outras formas. Está entendendo? Então, esse aqui, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Em Gênesis 3, capítulo 13, dizem assim, fala assim: então o Senhor Deus perguntou à mulher. A mulher representa a igreja. Está entendendo? E o profeta William Branham disse que as denominações são exatamente o joio, a palha que vai ser queimada. Por quê? Porque vivem de todo jeito. Está entendendo? Eles não respeitam, eles não obedecem à palavra de Deus. Se a palavra de Deus, através de Paulo, os ensinamentos de Paulo, vem e pede para uma mulher não cortar o cabelo e ela vai lá e corta, e o pastor fica calado e deixa. Então você veja que é exatamente isso aqui. Então veja só. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, sempre tem para jogar, né? Porque se ela também aqui tivesse assim: não, Senhor, eu errei, eu desobedeci o Senhor, talvez a coisa fosse diferente. Mas tudo Deus tem o porquê e quem fez. Então essas coisas vai ser descobertas. Essas coisas, aonde está a mentira, aonde está a serpente, se a serpente enganou, pode ter certeza que isso vai ser descoberto. Está entendendo? Você vai saber que foi uma obra da serpente, porque a mulher aqui confessou. E mulher representa a igreja. Então tem a igreja que prega a verdade e tem a igreja que não prega. Então não se incomode. Peça a Deus para mostrar onde está a verdade, que Ele vai te mostrar. Peça a Deus para mostrar onde é que está a igreja de Cristo aqui na terra, que Ele vai te mostrar. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para mentir. Deus respeita a sua palavra. Amém? E o bom é a gente se arrepender. Por isso que Pedro, o primeiro passo é se arrepender. Se arrepender. Se ela aqui tivesse falado a verdade: Senhor, eu errei, eu acho que a coisa tinha sido diferente para nós. Mas tudo está dentro do plano da redenção de Deus. Tudo aconteceu, mas no final quem sai vitorioso tanto é Jesus Cristo reinando, como os filhos de Deus, que é enxertado em Jesus Cristo. Não é que os filhos de Deus sejam, que a gente seja, não, é porque a gente foi enxertado na oliveira verdadeira. Está entendendo? E o sangue dele nos cobre. Então Deus não vê os pecados que Antônio cometeu. Está entendendo? Os pecados que Antônio cometeu foi jogado fora. Agora, a partir desse dia para frente, o que eu fizer eu vou pagar. Está entendendo? Por isso que a gente temos que estar todo dia de joelho na beirada da nossa cama, pedindo misericórdia a Deus. Porque todo dia nós somos sujeitos a pecar. Amém?
Então aqui, exatamente, ó, então veja só o que é que fala aqui, ó. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então presta atenção. Então o Senhor perguntou à mulher, Gênesis 3:13. Então o Senhor perguntou à mulher, por que fizeste isso? Por que pecaste? E veja que Deus pediu para ela não, ó, desse fruto não come, ela foi e comeu. O profeta William Branham nos traz na semente da serpente que o fruto ali que foi cometido foi sexo, foi o pecado, original foi sexo. Você vai nesses motel, aí vem uma maçãzinha mordida um pedaço, quando você entra ali, você não vai comer maçã lá não, é outra coisa que você pratica lá, né? Então a prática que houve ali entre Eva e a serpente foi sexo. Essa serpente, isso é revelação. Você tem que ser revelado, você tem que ser filho. Para você entender e compreender o que é que Deus está falando. Que Deus tá querendo que você entenda. Então, qual é o pecado original? Sexo. Não é uma maçã, não. Comer uma maçã, não. Isso não é o pecado original, não. O pecado original é sexo. Foi sexo que houve ali entre uma mulher e um animal. E depois disso, aquele animal andava erético. Depois disso, passou a se arrastar. E a mulher passou a sofrer por causa da desobediência dela. Que é isso que causa. Quando a gente erra, tem a desobediência, a gente paga um preço alto. Por isso que é bom você ter a voz de um profeta. Peça a Deus que Deus te mostre. Para você não estar enganado. Para quando você chegar lá no dia do julgamento, você não chegar lá e dizer, não, mas não tem que. Deus diz, não, eu te mostrei, ó. Olha lá, ó, pastor César pregando, olha lá, ó, o irmão Antônio chamando a atenção lá, ó, meus servos lá pregando. Por que é que você não deu ouvido a eles? É isso. O evangelho é isso. É pregado em toda a nação. Em Mateus 24:14 diz, né? Aqui Deus pergunta a ela, a mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a serpente me enganou. Então você veja que essa mensagem da serpente está enganando muita mulher aí, que é igrejas, né? Mensagens falsas, está enganando muita gente aí. Mateus 24:14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. No versículo 39 de São Mateus 13, continuando, ele diz, o inimigo que semeou é o diabo. Veja que Deus abre assim, ó. Basta apenas você pedir a Deus que ele abra seu entendimento, para você entender. Ó, escuta bem. O inimigo que semeou é o diabo, o joio. A parábola do joio. E Deus está explicando aqui, ó. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim. Fim do mundo, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos que vêm recolher. O profeta William Branham pregou as 7 eras. Tem um livro das 7 eras que você vai ver, bem explicadinho. Cada era da igreja, cada era teve seu mensageiro. Os anjos. Quem traz uma mensagem é um anjo, né? Veja só, continuando aqui, ó. Ele fala aqui, ó, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Em Joel 3:13, fala Deus julgará as nações. Fala que Deus julgará as nações. Diz assim, ó, versículo 13. Os pecados dessas nações, dessas igrejas, que igreja somos nós. Então Deus está falando com nós aqui, ó. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser. A parábola fala do joio. O joio é a semente do maligno. Veja só. Então, ele está falando dessas pessoas aqui. Agora veja qual é o fruto do joio. Aqui, ó. Os pecados dessas nações são tantas que elas vão ser cortadas como o trigo maduro. No tempo da colheita. Elas vão ser pisadas, machucadas, como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Então, meu amigo, vai ser espremer. Deus está espremendo essas nações. Deus está espremendo as pessoas
para esse pecado sair, para esse pecado de mostrar para mim e para você quem é o joio, quem é essas igrejas, quem são essas mensagens. Elas vão ser espremidas pela palavra de Deus. Apocalipse 14, 15 fala da colheita do fim dos tempos, que é essa que a mensagem que os mensageiros, que os anjos estão fazendo nas eras da igreja. E nós aqui de Laodiceia estamos vivendo a última igreja de Laodiceia. Veja só. No versículo 15 aqui de Apocalipse diz, 14, 15 diz, olha, outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aqueles que estavam sentados na nuvem: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita, né? Continuando aqui, né? Exatamente isso diz, né? Tudo isso fala a respeito disso. Veja só, vamos ler novamente o 39 e o 40, que diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Aí é quando ele vem e fala a respeito de Joel 3,13, que é aos pecados desse povo. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas no estanque até o vinho derramar. No Apocalipse 15, 14, 15 diz: outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: usem a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para colher. No 41, continuando, ele diz assim: olha, mandará o Filho do Homem os seus anjos. Eles colherão do seu reino tudo o que é causa escândalo. E os que cometem iniquidade. Em Mateus 18, 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Você veja que Deus diz assim, que o mundo jaz do maligno. Exatamente. É os frutos que essas pessoas cometem. As práticas mundanas. É isso. Aí veja só o que ele diz. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister, tem que acontecer, né? É mister, que venha os escândalos. Venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Meu amigo, não escandaliza a palavra de Deus, não. Cuidado, é perigoso. Olha o que é que ele está dizendo. Ai daquele que causa um escândalo. Está entendendo? Versículo 42, veja só. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você veja como é que está esse mundo evangélico aí, esse mundo religioso. Você veja quanto escândalo está acontecendo nessas assembleias, nessas igrejas aí. Veja só, e ai deles, desse líder dessa igreja. Por quem vem esses escândalos? É isso que Deus está dizendo. Por quê? Porque esses líderes pegaram a palavra de Deus e estão fazendo isso. Por que eles fazem isso? Porque não aceitaram a boca de Deus, que é o profeta. O anjo da igreja de Laodiceia. Eles não aceitaram. Eles quiseram fazer da cabeça deles. Ai deles. Deus está dizendo, ai deles. Por quem vem esse escândalo. Veja só. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, olha, eu já pratiquei muita coisa errada. Eu já fiz muita coisa errada. Mas, graças a Deus, eu me arrependi, pedi perdão a Jesus Cristo e saí fora.
Então, meu papel hoje em dia é chamar a sua consciência para fugir do mundo. Porque foi isso que Deus fez comigo. Você veja que ele pegou ladrão, ele pegou cobrador de imposto, ladrão, desonesto, prostituta, saiu fora. Deus pegou todo esse povo e chamou esse povo. E esse povo se arrependeram e não para quê? Era o evangelho do primeiro, do apóstolo, do profeta da primeira vinda de Jesus Cristo, que era João Batista. Ele pregava arrependimento ali, chamava as pessoas para o arrependimento. Se é a palavra arrependimento quer dizer o quê? É algo que eu pratiquei errado. Eu tenho que me arrepender. Eu vou me arrepender de uma coisa boa? Não. Lógico que tem que ter sido uma coisa errada, né? Então Pedro vem no dia de Pentecostes e chama a gente para se arrepender dos nossos pecados, que é o primeiro passo. Ser batizado, que é um pacto que eu estou fazendo ali com o evangelho de Pedro, que é a palavra de Deus. Eu estou fazendo um pacto ali com aquela palavra. Eu fiz um pacto com Deus. Eu entreguei, eu me arrependi, pedi e fui e pratiquei o que ele pediu. Eu fui até as águas, fui batizado no nome dele e me tornei herdeiro de Deus. E hoje eu sou um herdeiro de Deus. E recebi dele o tutor, que é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Então eu estou aqui, na linha do... Aqui, ó. Eu tenho que seguir aqui, eu não posso me desviar, não. E se eu me desviar, eu tenho que voltar. Eu tenho que permanecer, ó, no caminho de Jesus Cristo, nos passos de Jesus Cristo. Eu tenho que seguir a igreja de Cristo aqui na terra. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. O profeta, a mensagem, é a cabeça. O mensageiro de Laodiceia, o anjo da igreja de Laodiceia. Eu preciso seguir essa mensagem, porque essa mensagem vai me conduzir à vida eterna. Vai me conduzir até o dono dela, que é Jesus Cristo. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo mandou seus apóstolos, mandou seus profetas. Eu vou sair fora dessa mensagem? Não. Então o anjo da igreja de Laodiceia é exatamente um profeta. A luz do entardecer, Malaquias 4, 5 e 6, fala a respeito dessa mensagem do tempo do fim. E eu estou aqui, ó, vivendo nessa mensagem do tempo do fim. Graças a Deus, primeiramente. Que eu vivia no mundo, eu ia morrer, né? Mas ele me tirou das trevas para a luz. Você vê que ele diz, no tempo da escuridão haverá luz. Amém? Então aqui é exatamente. Esse joio aqui é exatamente essas mensagens. A palha, o profeta William Branham relata, que é essas denominações. É a palha que vai ser recolhida e tocada a fogo. É o falso profeta. É a falsa mensagem. É a falsa vinha. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá planta e rancho de dentes. Por quê? Porque não se prepararam. Você veja o mancebo lá, que Jesus disse, vende tudo que tem, segue-me, e ele só fez. Ora, o cara se lembrou que tinha casa, tinha jumento, tinha carro, tinha tudo. Tinha carro, tinha propriedade, tinha mansão, tinha isso, tinha aquilo. Quando Jesus disse, vende tudo e me segue, o cara pensou o quê? O que é que ele escolheu? E aí, o que é que você escolhe? O que eu escolhi? Eu escolhi Jesus Cristo. O mundo está aí, ó. Mas eu escolhi Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Mateus 12, 3, 12 fala: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, que é exatamente as denominações, com fogo que nunca se apagará. No versículo 43 diz: então os justos resplandecerão, já finalizando a parábola do joio, veja só o finalzinho. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, olhe, quem tem ouvido, ouça. Ouça o quê? A palavra de Deus, que está sendo pregada nessa terra. Essa mensagem do entardecer está sendo pregada em todos os países. Graças a Deus. Ó. E essa mensagem é revelação. É a mesma revelação que estava dentro de Pedro.
no dia que Pedro, quando Jesus disse, e vocês não vão também não? E ele disse, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Ó, irmão, esse casamento aqui, ó, tá vendo esse casamento aqui? Ó, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que está acima desse aqui, ó, a palavra de Deus é acima do profeta. Ó, esse casamento aqui me conduz à vida eterna. Foi exatamente o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Eu estou dizendo para vocês. A palavra do profeta, a Bíblia Sagrada, profeta. Esse casamento aqui está me conduzindo à vida eterna. É através disso que, graças a Deus, o meu pastor César segue esse casamento aqui. E o meu pastor recebeu o quê? A unção do profeta. Quando Elias saiu, Eliseu ficou. Né? E esse profeta profetizou que o ministério dele, enquanto ele estava vivo, a noiva, que é a igreja dele, que ele prega, para essa igreja, ia estar, nesse tempo do fim agora, em porção dobrada. Que nem se compara o que aconteceu no ministério dele. Veja o que é que aconteceu no ministério do profeta William. Leia suas mensagens que você vai ver o quanto de milagre foi feito, de ressurreição a sair fora. Então a noiva, que somos nós, que aceitamos a voz do profeta, e teremos uma porção dobrada, coisas maiores virão. Por isso que estamos se preparando para o grande reavivamento, que já está acontecendo em pequenas escalas. Mas porque assim, tudo se começa. Um copo só enche quando a água vai caindo, ele vai enchendo. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui finalizando São Mateus 13, versículo 43, da parábola, finalizando a parábola do joio, ele diz assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Amém? Quem tem ouvido, ouça. Né? Ouça a palavra de Deus. Em Daniel, finalizando as referências, em Daniel 12:3, diz assim, olha, os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo. Então veja só o que ele está dizendo, é um servo de Deus que ensina a verdade, que não ensina a cabeça humana, ensina a palavra. E para isso, para ensinar a palavra, nós precisamos do Espírito Santo, que é, o poder, é a sabedoria. Veja só. E tem esses profetas na terra, e tem essa igreja, e tem esses pastores aqui na terra. Tem. Peça para Deus te guiar até um deles, porque eles estão ali pregando essa mensagem, a mensagem de libertação. É isso aqui que Daniel está relatando. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Mateus 15:9 diz assim, mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso é o joio, viu? Tem muita mensagem aí, que pregam doutrinas, mas olha o que é que Deus está dizendo aqui. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Por isso que essas igrejas, essas mensagens, recusaram a palavra do profeta, a mensagem do profeta. Por isso, eles ensinam aí doutrinas de todo jeito. E eu estou chamando vocês para fugir disso, gente. Fuja disso porque a hora chegou da gente se encontrar com o nosso Senhor nos ares. Amém? E para isso você precisa primeiramente fazer o que Pedro pediu. Se arrependa dos seus pecados, venha ser batizado. Eu posso mandar para vocês, quantos vídeos eu não já tenho mandado, como se deve ser batizado. Da maneira correta. Porque a falsa vinha também batiza errado. Você sabia disso? Veja o que é que os católicos fazem, da maneira que são batizados. Crianças da maneira errada, mencionando Pai, Filho e Espírito Santo, não menciona Jesus Cristo, não menciona o nome que Pedro relatou lá no dia de Pentecostes, e diz que o Papa, que Pedro é o primeiro Papa deles, e não batiza como Pedro pediu,
Porque Pedro pediu para ser batizado no nome de Jesus, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E eles, para dizer para mim e para vocês, que são o joio, eles fazem errado. E a palavra de Deus condena eles. Porque Apocalipse 22, aqui diz, olha aqui, ó, versículo 18, vamos do 17 até o 20, que diz assim, ó, e o Espírito e a esposa diz, vem, isso é a gente, noiva de Cristo, diz assim, ó, e o Espírito e a noiva, o Espírito é o Espírito Santo, e a noiva somos nós, as carnes, ó, dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, da palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, Apocalipse, Bíblia Sagrada, olha só. Porque eu testifico a todo aquele que ouve, você está ouvindo? Eu ouvi essa profecia, olha. Que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa deste, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, meu irmão, veja quantas pragas tem. Aí esses líderes, tirando daqui e acrescentando, eles estão adquirindo essas pragas. Por isso que eles não aceitaram o profeta. Porque o profeta vem bater contra tudo isso. Bate, relata sobre tudo isso, porque Deus revela ao profeta. Né? Revela ao profeta. Bem? Então, qual é o evangelho que nós estamos chamando vocês? A mensagem Fé Perfeita chama vocês para o arrependimento. Primeiramente, para o arrependimento. E depois para o batismo. E depois uma vida escutando a palavra de Deus através dos seus profetas. Do seu líder. Qual é o líder? O pastor. O nosso líder aqui na Paraíba se chama Pastor César. E ele tem várias igrejas. Tem aqui em João Pessoa, que é onde eu congrego. Tem em Campina Grande, tem em Natal, tem em Recife. Tem em Santa Catarina, em Joinville. Tem em Maceió. Tem aqui em Recife. Nos interiores de Recife. João Alfredo, Passira, Limoeiro. Não, Limoeiro não. Limoeiro é Passira. Surubim, outra aqui que nós tem também, Vitória de Santo Antão, tem onde o irmão Júnior, né? Agora eu esqueci o nome daquela cidade ali, Pernambuco também, depois esqueci o nome, depois eu lembro a vocês, amém? Então, para nós finalizar essa meditação maravilhosa, para ficar só o evangelho em 1 hora, eu gostaria de convidar vocês a fechar seus olhos e pedir a Deus perdão. E o que vocês, peça perdão a Jesus Cristo dos seus pecados, que Ele quer lhe perdoar. Mas para isso vocês têm que se arrepender de coração. Não é só porque eu estou pedindo, não. É você realmente reconhecer que realmente você é pecador e está vivendo no pecado por causa de vários líderes que ensinam errado a você. E que vocês também têm um pedacinho de culpa, porque seguem esses líderes, sabendo que esses líderes estão pregando doutrinas erradas. Amém? Feche seus olhos, que eu vou louvar esse hino aqui, e depois esse louvor aqui, depois vocês peçam perdão e depois peçam o que vocês estão precisando. Amém? Porque, olha, estando alinhado com a palavra de Deus, Deus vai ajudar você no que você está precisando. Amém? Diz assim: você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que manda a história, já declarou sua vitória para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte
e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora o Senhor responde, a oração de um crente estremece o monte, e quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Amém? Louvado seja Deus. Salmos 126, continue com seus olhos fechados. Salmos 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso. Quero primeiramente pedir ao Senhor misericórdia, pedir perdão dos meus erros, que desagrada o Senhor, Pai. Peço ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia de mim, não só de mim, Jesus, mas de todos esses irmãos e irmãs que estão agora, Pai, escutando a Tua palavra através dessa humilde mensagem, desse humilde servo aqui, Pai. Quero pedir, Jesus, que o que eles estiverem necessitados, primeiramente, Pai, de arrependimento, Pai, que o Senhor possa perdoá-los e chamá-los, Senhor. Chamá-los para o Evangelho, chamá-los para debaixo de Sua palavra, Pai. Que o bom é estar debaixo das asas do Altíssimo. Quero pedir, Pai, por ele, pedir pela minha família, que o Senhor possa ajudar essa minha família, libertar eles desses enganos, dessas mentiras, desse evangelho falso, Pai, mentiroso, que está matando eles. Ó Jesus, salva esse povo, ajuda esse povo no que eles estiverem necessitados. Que tudo que eles estão pedindo ao Senhor agora, Pai, através desse humilde servo, através de suas orações, de suas confissões, Pai, tudo aquilo que eles pedirem, Pai. Se não for de morte, Jesus, eu peço aqui agora. Seja o que for, pode ser uma cura, uma porta de emprego, o que for, Pai. Eu peço aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos esses espíritos saiam dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a prosperidade de Sua palavra, Pai, abençoe a casa dessas pessoas, a família dessas pessoas, no que elas estão necessitadas. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Abençoe meu pastor, abençoe, Pai, os pastores que estão pregando a verdade a respeito de Sua palavra, que estão seguindo os seus ensinamentos da maneira correta. Que o Senhor abençoe todos eles, Pai. Abençoe esses ministérios, Pai. Para a honra e glória do Senhor, abençoe, Pai, a mensagem do nosso profeta William Branham cada vez mais, para buscar cada vez mais a sua igreja, as suas ovelhas, Pai, que estão sobre essa terra, clamando, pedindo pela luz do entardecer, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Ajuda-me. Tenho necessidade e o Senhor sabe que eu estou precisando de ajuda. Eu peço que o Senhor me ajude, Pai. Estou precisando, preciso pagar minhas contas e estou precisando que o Senhor me ajude financeiramente. Peço também, Pai, com certeza, o mais importante do que tudo é do Teu Espírito Santo. Sempre
Não deixe de falar comigo. Não deixe de revelar para mim. Não deixe de vir, Pai, me visitar em sonho e trazer sua mensagem que o Senhor tanto deseja. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, Deus abençoe a vocês. E o que eu tive nessa madrugada foi isso. Foi essa mensagem que ele me mostrou. E graças a Deus eu oro e peço para Deus me revelar. E quando eu abro o YouTube eu vejo o meu profeta, uma mensagem. E eu também enviarei para vocês, que é exatamente a respeito desse detalhe. Amém? Vai ajudar você cada vez mais. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. E hoje tem culto nas igrejas do Pernambuco, onde a Mensagem Fé Perfeita manda, né, os obreiros para pregar nessas igrejas. E tem o culto de Campina Grande, que será ao vivo. E eu convido vocês a fazer parte. Se inscreva na Mensagem Fé Perfeita e se inscreva no canal do Antônio Santos, né? E vocês vão ser ricamente abençoados. Amém? Deus abençoe a todos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fuja do mundo e venha para a palavra de Deus. Que é isso que Ele quer. Ele quer passar o sangue sobre você e sua casa e sua família. Como Ele ajudou aquele centurião lá, né? Deus abençoe a todos. Amém.